Ricardo, obrigado por aceitar conversar com a gente. Você falou que era a sua primeira visita para São Paulo, você veio outras vezes para o Brasil. Imagino que foi para alguma festa, alguma coisa assim, ou foi para vender vinho? Foi mais ou menos foi ao Rio de Janeiro, a convite de um amigo que tem uma grande coleção de vinhos, e ele convidou-me para lá ir fazer uma prova que eram 4 séculos de vinho Madeira. E foi uma grande prova, e fiquei lá na casa dele. Ele tem uma grande coleção de vinhos e eu arranjei outros para essa prova e foi para amigos dele. Foi uma coisa mesmo incrível e foi uma grande experiência também, porque eu nunca tinha feito uma prova de 4 séculos de vinho Madeira. Fizemos. Imagino que muito poucas pessoas fizeram, né? Pois, eu acho que sim, poucas pessoas fizeram, eles tiveram muita sorte. Foi de facto uma grande uma ideia, não foi minha, foi mesmo desse senhor, desse meu amigo, e fizemos século XX, século XXI, século XX, XIX e XVIII. O incrível de tudo é que quando eu vi a garrafa do século XVIII, que não me recordo agora, não era da minha família, mas lembro-me que eu vi a garrafa e disse: este vinho não está bom. Eu disse: mas ainda não provaste? Mas este vinho não está bom. E não estava bom. Que pena. Foi pena, mas ficou a experiência. Claro que eu expliquei porque é que o vinho não estava bom. E porquê não estava bom? Foi um problema de conservação. Tá. O vinho estava mesmo extremamente... Você viu pela cor? Foi pela cor. Estava mesmo... Porque é normal nós podermos ter um vinho opalino ou ligeiramente turvo no vinho Madeira, porque as garrafas ficam muito tempo abertas, ou depois de abertas, mas esta via-se que foi má conservação. Deve ter estado num lugar quente e estava assim um turvo muito espesso. Entendi. Estava mesmo muito... Não estava minimamente translúcido. E eu verifiquei que... E perde o aroma todo. Estava mesmo flat. Agora, só o vinho Madeira permite fazer isso, né? É uma paixão nossa. Os vinhos Madeira, como é de todo mundo que ama vinho. Se você pudesse falar um pouquinho sobre a Madeira e sobre Barbeito também, a sua casa, ficaria feliz. Bom, a minha casa, que já foi a casa do meu avô, e já foi a casa da minha mãe, foi fundada em 1946. O meu avô era contabilista numa outra empresa de vinho Madeira, que entretanto fechou, que era a Companhia Vinícola Madeirense, que tinha grandes vinhos, e o meu avô resolveu fundar os vinhos Barbeito no ano que muitas e muitas empresas estavam a fechar. Empresas de vinho Madeira, produtores, estavam a fechar. E ele viu aquilo como uma oportunidade e começou sozinho, com novas ideias. Por exemplo, a uma determinada altura ele revolucionou a imagem dos rótulos no vinho Madeira. Esta já é uma segunda revolução, aquelas que vocês estão a ver aí. E ele começou fazendo o seu próprio estoque, com vinhos muito antigos, que são aquilo que nós chamamos os vinhos da fundação. Esses vinhos já estavam na Barbeito ou ele foi comprando? Ele foi comprando, tá. Porque há uma coisa muito engraçada que é: o meu avô era contabilista noutra empresa e os contabilistas sabem os segredos todos, não é? E eu costumo dizer isso com piada. E então ele sabia onde é que estavam esses vinhos, os estoques entre as famílias, e comprou para começar o negócio. Que legal. E claro que ainda tenho a documentação do primeiro. A primeira venda que o meu avô fez foram 2 pipas de vinho para a Noruega em 1948. Incrível, né? Incrível. Ainda temos lá a documentação de tudo isso. E claro que o meu avô inovou, era sempre uma pequena empresa, e depois nos anos 70, 72, a minha mãe veio trabalhar com o meu avô. E a minha mãe deu um impulso comercial enorme à empresa, porque ela era muito charmosa e sabia muito bem vender, e então deu um grande impulso. Ou seja, a partir daí o meu avô passou a tomar conta mais da parte da organização e a minha mãe fez a parte da comercialização. A minha mãe foi das primeiras mulheres a trabalhar no vinho em Portugal.
Como vocês devem calcular, nos anos 70... 52 anos atrás. Não havia quase mulheres a trabalhar. Hoje em dia há muitas e grandes profissionais, mas a minha mãe chegava a casa e dizia que olha, esteve numa feira, que ela ia muito à feira de Londres, etc. Eles faziam muitas feiras nessa época. Eram 1000 homens e uma mulher que era eu, como presidente. Dizem. Na realidade era ela e mais uma pessoa lá do Instituto do Vinho que também costumava ir apoiar as empresas. E claro que depois nós tivemos uma situação um pouco mais difícil, tivemos grandes dificuldades porque crescemos muito, envolvemos-nos no vinho a granel, no negócio de vinho a granel. Esse foi um momento bastante triste para o vinho da Madeira em geral, né? Sim, foi um momento bastante difícil porque os estoques começaram a ficar todos degradados e essa foi a primeira grande decisão que eu tomei quando comecei a trabalhar. Porque eu comecei a trabalhar em 1989, mas oficialmente só em 1991 e a primeira grande decisão foi parar com o negócio de vinho a granel. Difícil isso, né? Difícil, mas se não fosse essa decisão nós tínhamos falido. Porque íamos ficar sem vinho e a qualidade já era muito pobre e a decisão foi manter apenas o vinho engarrafado, trabalhar o tempo que fosse necessário com os clientes já existentes, não procurar novos clientes, não tínhamos vinho para isso. Sim. E então nós optámos por recuperar os nossos estoques. E isto levou entre 1991 e 2001. Foram 10 anos a comprar o necessário e para além do necessário, durante esses 10 anos e os pelo menos mais 15 seguintes, todos os anos comprávamos mais 30% do que aquilo que necessitávamos para começar a recuperar estoques. Ou seja, entre 91 e 2001 nós não mostrámos vinho, e não fiz nenhum vinho novo, não fiz nada. Só fazia vinhos de 3 anos, 5 anos, 10 anos, só isto. Até frasqueiras mal engarrafámos, porque era preciso estar a reorganizar e esperar, porque um vinho em pipa leva muito tempo para atingir isto que nós temos aqui. Sim. E depois comprámos também tivemos que utilizar alguns vinhos antigos dos nossos estoques para podermos manter a qualidade, principalmente nos 10 anos. Tá. Tivemos que gastar muitos destes vinhos de 1800, sei lá, vinhos com 150 anos, 100 anos. Foi doloroso, mas foi necessário. E tivemos também uma grande ajuda por parte dos japoneses. Não sei se vocês sabem, nós fomos das primeiras empresas a trabalhar com o Japão. Em 1967 começámos e trabalhámos sempre com a mesma família lá. Eu vi um senhor que faz parte do seu conselho, exatamente, inclusive aqui no Chile. Eles são nossos sócios. Tá. E eles é que nos deram uma grande ajuda, porque na altura a minha mãe e a minha avó é que tinham o capital e passaram 50% do capital para eles. E foi fundamental. Ou seja, para já a minha mãe e a minha avó tiveram uma atitude de sacrifício, porque quando se vende uma parte numa sociedade, nós ficamos com o dinheiro, não é? Levamos o dinheiro para casa e gastamos, como dizer. A minha mãe e a minha avó não. Elas venderam, mas deixaram o dinheiro na sociedade para podermos recuperar. E assim foi. E esse movimento já aconteceu, essa joint venture aconteceu sob sua gestão? Eu estou nos vinhos Barbeito por causa dessa joint venture. Porque em 1989 eu dava aulas, eu era professor de História. Eu vi, você estudou História. Eu também estudei História. Sim, espetacular. E o que é que aconteceu? E a minha mãe pediu ajuda porque nós íamos trabalhar nesta joint venture o tempo que fosse necessário e a informação era confidencial. E como eu falava e escrevia muito bem inglês, tínhamos de ter alguém da família que tratasse tudo confidencialmente, sem ninguém saber. E o acordo, aquilo que eu combinei com a minha mãe, queria ficar lá 6 meses. Mas acabei por ficar, já estou há 30 e tal anos. Portanto, e depois o acordo ia-se manter. Quando fizemos a assinatura dos contratos, o meu nome não estava lá.
como sendo gerente nos vinhos Barbeito, e o senhor japonês perguntou onde é que estava o meu nome. E a minha mãe disse, eu combinei com ele que ele ia ajudar durante foram quase 2 anos de trabalho, e dei aulas e fiz isso, e que ele de agora ia seguir a sua vida. E ele disse que não assinava nada se não ficasse. E, portanto, este foi o primeiro acidente que eu tive na minha vida, um grande acidente, onde em vez de continuar a ser professor de História, comecei a fazer vinho, a aprender e a fazer vinho. Portanto, foi incrível. Eles é que foram mesmo decisivos. Porquê? Porque eu ganhei uma relação de confiança com eles nestes 2 anos, e eles viram que era possível continuar, mas eles são espetaculares. Eles estavam assegurando mais uma geração, na verdade. Estavam segurando e ajudaram-nos a segurar o mercado do Japão nos vinhos de 3 anos, que era muito importante para nós nos aguentarmos durante esse tempo, além da ajuda com o capital. Mas eles nunca interferiram no meu trabalho. Que bom. Sempre apoiaram o meu trabalho e continuam a apoiar, e claro que contribuíram muito para a nossa melhoria organizativa. E eles foram os primeiros também a apoiar as minhas ideias, eles apoiaram sempre. Esta ideia de terminarmos imediatamente com o vinho a granel deu-nos 10 anos de vantagem sobre os outros produtores, porque a exportação de vinho a granel só passou a ser proibida no ano 2000. Ora, quando eles se começaram a adaptar, eu já estava mais que adaptado e a fazer as coisinhas internamente para começar a apresentar novos vinhos. E os outros tinham que reconstruir o estoque, tudo o que você já tinha feito. Tiveram que fazer muito isso. E eu já estava a trabalhar para os mercados de nicho, a fazer coisas internamente, mas que não sabia quando é que estariam em condições para poder... Me explica, da onde veio essa visão de que tinha que fazer essa mudança e voltar a focar na qualidade? Não sei. Eu só me lembrei disso e eu disse, bem, tenho que fazer isto. Mas achei que nós nunca iríamos ter futuro se continuássemos a ser uma empresa igual às outras. E depois também, ao longo desses 10 anos que estamos a nos reorganizar, eu ia lá fora, visitava, falava, via o que é que se passava e achava que tínhamos que voltar àquilo que o meu avô começou a fazer. Porque o meu avô começou a trabalhar com pequenas coisas. Sim. E então achei que tínhamos que fazer pequenas coisas. E depois teve o pensamento que é, vamos fazer 1000 garrafas. Caras, pelo menos 1000 pessoas no mundo, há de haver 1000 pessoas no mundo que hão de comprar uma garrafa cada. E assim fomos andando. Em 2001 eu engarrafei o primeiro vinho, que foi um Tinta Negra, um Single Harvest. E claro que quando tinha esse vinho eram 3000 garrafas, que eram garrafas pequenas, que foi o primeiro também, foi um trabalho de recuperação da casta da Tinta Negra, que estava muito associada ao vinho da culinária. E... Que foi, a meu modo de ver, um pouco a desgraça do vinho madeira na França, né? Que levavam os vinhos a granel, batizavam com água, diluíam o vinho. E punham sal e pimenta e faziam essas misturas e depois vendiam em embalagens de 5 litros ou o que fosse para os restaurantes. Fazer o molho madeira. E sempre teve este espírito um pouco de contrariar o que se passa. E o Tinta Negra foi um pouco nesse espírito, mas que resultou de uma memória que eu tinha. O meu avô servia Tinta Negra muito antigo aos seus clientes e amigos. Eu sei que eu estive sempre com ele, até 85, quando ele morreu. Ele era muito exigente consigo próprio, consequentemente só gostava de mostrar o melhor aos amigos e aos clientes. E ele servia Tinta Negra antigo. E eu, em 1900 já 3 ou 4 anos depois, em 1995, lembrei-me que poderia começar a envelhecer Tinta Negra no método canteiro, no método tradicional. Tinha esta memória. Bem, se ele tinha isto, é que isto dá bom vinho. Se dá bom vinho, eu vou fazer.
E também fiz deveria começar ter por aí. mais tinta negra plantada em todo Tinha lugar. muita né? tinta negra. Isso. Quando eu comecei havia muita tinta negra. Agora está mais equilibrado, há menos do que havia na época. Mas entretanto, durante estes anos todos, as outras castas também foram recuperadas. Porque quando eu comecei a trabalhar havia muito pouco verdelho, agora há imenso. Havia pouco cercial, agora já há mais. Portanto, durante estes anos todos, reequilibrou-se um pouco o panorama da produção entre as vinhas. Uma pergunta, isso foi reenxertado? Não, já existia. Mas Não, assim, as outras, muitas foram reenxertadas, mas muitas foram. O governo começou a criar viveiros e foram quase todas com plantas novas. Entendi. Quase tudo plantas novas. As castas brancas que temos na Madeira nem deve chegar a 10% daquilo que foi resultado de reenxertia. Entendi. Com certeza. E daí então a tinta negra foi retirada? A tinta negra não foi retirada. A tinta negra diminui-se um pouco a produção, porque a tinta negra ainda é a casta mais produzida na Madeira. Entendo. Porque é muito utilizada para os vinhos de 3 anos. Tá. Os vinhos de 3 anos. E é ainda utilizada para que são 2 grandes produtores que há na Madeira, que continuam envolvidos no negócio de tinta negra, mas modificado, que é um vinho que é adicionado sal e pimenta na origem e é depois enviado para a utilização como culinária. Um produto gastronômico. Exatamente. Né? Okay. Mas esta é obrigatória. Porquê? Porque quando se mudou a lei, eles também trataram de fazer alguma coisa para manter a qualidade no vinho modificado, claro. No vinho para a culinária. Ou seja, já tem que sair modificado a partir da Madeira. Entendi. Por isso é que agora a situação é mais... Mas voltando ao tinta negra, eu fiz um pouco aquilo, fiz esse vinho a pensar nesta memória que tinha do meu avô, mas não tinha associado à utilização culinária. Ok. Nem muito menos associei à dificuldade que iria ser o primeiro vinho que eu fiz da minha era ter essa barreira. Então tive que gastar. Olha, é tal coisa. A melhor forma de promover o vinho é abrir garrafas. Tem aroma e cheira, não é? Tem aroma e paladar. E então, quando comecei a fazer algumas viagens, e alguns clientes diziam-me que não te vou vender este vinho, não quero este vinho, porque toda a gente vai associar à culinária, ninguém vai querer. Eu disse, ei. Quando cheguei à Inglaterra, que era o mercado mais tradicional de sempre, foi incrível. Foi incrível. Eles foram a minha grande mola. Depois, na Inglaterra, como vocês sabem, a imprensa é muito importante. Sim. Tinha grandes jornalistas a fazerem, que provavam aquilo e ficavam mesmo surpreendidos. Epá, como é que, afinal, isto também... E claro que, a partir dali, vocês sabem que há revistas de Cantar e essas revistas todas que vão para todo o mundo. Sim. E começou-se aqui a fazer um trabalhinho de expansão muito lenta, mas que, olha, já estava aqui, depois estava ali. E isto foi um trabalho que vou pelo menos uns 15 ou 20 anos até estarmos mesmo, voltarmos a ser muito conhecidos no mundo. Olha, na Inglaterra, posso dizer-vos que eu fazia o chamado Madeira Suppers e eu fazia a Inglaterra toda, viajava para a Inglaterra, e eu percebi que a Inglaterra ia ser importante para os outros me verem. Sim. E foi o que eu fiz. Percebi isso rapidamente. E então fazia Madeira Suppers em toda a Inglaterra, fazia afternoon teas com vinho Madeira, as senhoras vinham provar, tomar o seu chá, depois tinham no final um cálice de vinho Madeira, eu contava a história, etc. Depois comecei a fazer single casks, que não é uma ideia original, obviamente, que o whisky tem single casks, mas a ideia foi nova para a Madeira, foram single casks, que é da categoria dos colheitas, eu só faço single casks.
Explica para quem não conhece o conceito de single cask, por favor. Single cask é o chamado casco único, onde eu tenho vinhos a envelhecer nos armazéns, individualizados, e depois escolho a pipa que mais gosto. Todos os anos escolhia uma pipa ou duas, ao princípio era só uma, dos vinhos que mais gostava e engarrafava individualmente, explicando o número do casco e o armazém onde ele estava, e portanto isto é o single cask ou casco único. Atualmente eu desenvolvi a ideia, tenho cascos únicos de vinhas únicas. Ok. Também fui acidental, porque eu desde 1996 comecei a fazer muitos vinhos só de vinhas únicas e tinha-os lá guardados. E você fez com que princípio? O princípio de conhecer melhor ou já era um princípio de... Não só de conhecer melhor os terroirs, as diferentes zonas da ilha, mas foi quase tudo decoração. Okay. Era tipo, a maior parte das vezes era por amizade ao viticultor, que eu fazia o vinho dele separado e tinha o nome dele nas pipas. Ah, que legal. E ainda continuo. Muitos deles já faleceram, mas os filhos têm sido espetaculares, têm continuado a mandar as uvas e eu continuo a fazer esses vinhos. São memórias incríveis. Mas eu já tenho 20 e tal, quase 30 anos. Até o tempo passa depressa. É bom. É bom, mas pelo menos já tem alguma coisa feita. Muito bom. Sabe o que eu ia sugerir? A gente degustando, certo. E à medida que a gente for degustando, se você puder, não só explicando os vinhos, como a gente já vai estar degustando, mas também explicar o que cada variedade representa. É interessante para as pessoas que não estão sentindo não estão tendo o privilégio de degustar aqui com a gente, conseguirem entender, e quando elas degustarem no futuro, elas podem fazer essa conexão. Certo. E quem já degustou também, lembrar dessa conexão. Certo. Vamos lá. Só gosto de chamar a atenção de um pormenor que é, o Eusébio se calhar já vai rir, que é, eu não costumo descrever os vinhos do ponto de vista de aroma e de paladar. Não tem problema. Mas eu não costumo... Esse é o nosso trabalho. Mas eu não costumo por uma simples razão, é que eu não sei fazer isso. A sério, eu não sei fazer isso. Mas sabe fazer o vinho. Mas sei explicar tudo o que está por trás do vinho. Vamos lá. Ok, então o primeiro vinho que vamos provar é um Rainwater, 5 anos, que é da categoria reserva. 5 anos ou reserva é a mesma classificação para os vinhos que temos na Madeira. Este é um lote que é inspirado muito na história do Rainwater, porque o Rainwater é um dos nomes, é legislado, existem regras próprias para o Rainwater na Madeira, pelo Instituto. Tem que ser um vinho mais leve e deve ser sempre entre seco e meio seco, mas mais para o meio seco. Tanto que dos vinhos todos que vamos provar aqui, é o que tem menos grau, só tem 18. Acontece que este Rainwater tem algumas diferenças em relação àquilo que se encontra ainda por aí, que é, em primeiro lugar, é um blend de 2 castas, tinta negra, 70%, e verdelho, 30%. E aqui está a vantagem de ter estudado história, é que é fácil ir pesquisar quando é preciso. E eu pesquisei e verifiquei que o Rainwater é uma categoria de vinho que já existe desde o século XVIII na Madeira, meados do século XVIII, graças aos americanos, que eram os maiores consumidores de vinho. Os maiores consumidores de vinho Madeira eram os americanos. Só para vocês terem uma ideia, entre 1750 e 1825, em média, mais de 70% de todo o vinho bebido pelos americanos era Madeira. E o Rainwater era o Madeira mais prestigiado que os americanos bebiam. E eu verifiquei que, à época, não havia tinta negra na Madeira. Tinta negra só existe desde o princípio do século XX, por aí. Finais de 19, princípio de 20.
e verifiquei que o Rainwater era todo feito 100% de verdalho, que era a casta mais produzida nessa época na Madeira. Então, os estoques de Rainwater não permitiam fazer um vinho destes, porque isto é o meu top de vendas. Este vinho tem um sucesso enorme pelo estilo que eu consegui. E então achei que só feito de tinta negra lhe iria faltar uma característica de leveza e de aromática e mais exuberante. E então, tentando ir um pouco à história, adicionei 30% de verdalho a este vinho e ele fica completamente distinto. Fica muito mais agradável e tem mais acidez, o verdalho tem mais acidez do que a tinta negra, e como vocês sabem, a acidez é a minha praia, e então é necessário, fiz este processo assim. Por outro lado, eu também já conheci Rainwaters antigos, do século XIX principalmente. O mais antigo que eu já provei foi de 1825, nos Estados Unidos. Obviamente tinha que ser lá, porque há muitos vinhos destas origens. E achei que o vinho precisava de ter mesmo este estilo um pouco mais leve. E o verdalho faz-lhe toda a diferença. São vinhos 100% envelhecidos em canteiro, nas pipas, e portanto, isto é o meu top de vendas. Nós temos um Rainwater 3 anos, mas é 100% tinta negra. Eu não tem nada a ver com gosto muito do rótulo dele. Sim, estes rótulos, há dois este agora, sim. Este é o dos 5 anos, que é o balde com a chuva a cair, e estes vinhos que aqui temos são... Este rótulo resulta de um branding project que nós fizemos em 2012, completamente novo. Porque em 2010, em 2008, nós construímos a nova adega. Depois destes anos todos de recuperação, construímos a nova adega e os nossos rótulos eram uma grande confusão. Mas ainda tinha dinheiro para fazer um projeto destes, depois de uma adega, era impossível. E então só consegui 4 anos depois, em 2012, e esta base foi toda construída pela Cordel Alessandri, que fez este projeto, que foi o Dirk Nieporte, que somos muito amigos e ajudamos muito um ao outro. Ele indicou-me e eu falei com ela. Ela, por coincidência, tinha estado na Madeira, mas na altura eu ainda não ia fazer isto, e pedi para ela fazer um projeto. Isto foi um projeto duro, porque ela é teimosa e eu tinha que ter aqui algumas coisas minhas. Foi difícil. Depois, a partir de uma certa altura, também alguns vinhos especiais, foi a Susana que faz, como foi o caso aqui deste, do Curtimenta, e de todos os vinhos tranquilos também, e algumas edições especiais dos fortificados. Mas esta base de imagem foi em 2012. Vamos para o Boal? E que fez toda a diferença. Porque... quando eu comecei com estes rótulos, toda a gente dizia que não ia ter sucesso nenhum a vender o vinho. Está brincando? Ah, sério? Porque isto era demasiado à frente para o tradicional do vinho Madeira. Às vezes era justamente esse choque que era necessário. É mesmo? Mas eu nunca tive medo destas coisas. Bom, então nós, talvez, até voltando um pouco atrás, o tinta negra, que é a casta maioritária do Rainwater, e depois eu vou falar mais detalhadamente do verdalho. O tinta negra é uma casta versátil na Madeira. Com tinta negra nós podemos fazer os 4 tipos de doçura: seco, meio doce e doce, e podemos fazer qualquer tipo de envelhecimento, tanto nas estufas como no canteiro. Este que nós temos aqui é um boal de 5 anos, que na realidade tem vinhos de 7, tem de 5, mas também tem de 7, porque temos que ter um vinho um pouco mais velho para dar mais acidez. Vocês não fiquem surpreendidos que eu vou falar de acidez a toda a hora, mas a acidez é uma marca. Por outro lado, este vinho também já mostra uma coisa importante no meu estilo, que é o boal. Com o boal só podemos fazer vinho meio doce,
envelhecido, este neste caso é em canteiro, envelhecido em pipas, mas o boal é meio doce, mas há uma margem, nós na Madeira trabalhamos com Balmé, e há uma margem de mínima, uma margem de doçura, não é? Na Madeira temos entre 2.6 de Balmé e 3.5 de Balmé é meio doce. A maior parte dos meus colegas produtores vão para o mais alto e eu fico sempre no intermédio. Eu fico sempre no 2.9, 3. Porque isso faz parte do meu estilo de vinhos, que eu ao longo dos anos fui criando. Ou seja, para quê? Para que no final da boca tenhamos sempre a frescura que a acidez nos traz. Por outro lado, eu nunca gostei muito de vinhos muito doces. Portanto, está explicado que não ia fazer uma coisa que não gostava. E eles ficam mais gastronômicos também, né? Olha, este vinho, contrariamente ao que muitas pessoas pensam, as pessoas pensam que o Rainwater é que é muito bom com foie gras e essas coisas. Por acaso não. O boal é incrível com foie gras. E por acaso sou um bocado viciado em foie gras, então tenho essa situação. Portanto, criei este estilo assim que fica mais equilibrado e mais dentro do meu gosto. E este é um lote de... Nós temos 3 armazéns, de envelhecimento que me dão vinhos completamente distintos entre um e outro, que é muito importante, entre uns e outros, que é muito importante, e eu escolho pipas que estão bem evoluídas para uns 5 anos. Mas tenho vinhos aqui com 7. Tenho algum vinho com 7 para poder dar mais acidez, como eu disse. Aí a gente vai para o verdelho. Verdelho, exato. Bom, em primeiro lugar, o verdelho é atualmente a casta branca. Vocês notem uma coisa muito importante, que é, muitos produtores falam ainda das castas nobres, mas não há castas nobres na Madeira. O que há é castas tintas ou castas brancas, porque senão, como é que as brancas podiam ser nobres e a tinta negra não ia ser nobre? A tinta negra é tão nobre como as outras, e isso já está comprovado hoje em dia com os vinhos de tinta negra que se engarrafam. E o verdelho é atualmente a casta branca que mais se produz na Madeira. Recuperou bem nos últimos 20 anos, porque teve mesmo com grande dificuldade, havia muito pouca para a procura. Sim. E com o verdelho só podemos fazer vinhos meio secos. E o verdelho que nós estamos aqui a provar, que é um verdelho de 10 anos, e penso que já notam uma grande diferença entre um 5 e um 10. Há uma grande diferença, na verdade. Sente-se, é muito mais. Para já, o impacto no nariz já é muito superior, já se nota muito maior oxidação, que é aquilo que nós pretendemos, e depois o segredo está em escolher vinhos dos 3 armazéns e juntá-los e procurar ter um equilíbrio muito importante entre a acidez e o açúcar. Eu até acho que o verdelho é para mim a casta, há quem pense que é o sarcial, mas eu não acho. Para mim a casta que é mais desafiadora em procurar o equilíbrio entre a acidez e o açúcar, para mim é o verdelho. Para mim é o verdelho. Tal como o boal, nós temos aquela margem, neste caso andamos entre entre o 1.6 e 2.9 não pode ser 2.9, entre 2 é o ponto que eu procuro, tá. Certo? E o máximo que podemos ir é 2.5, tá. E o mínimo que podemos ir é 1.6 no verdelho. E eu procuro sempre ali o 2, 1.9, 2. Não vou muito para cima, porque o objetivo é sempre o mesmo, manter a frescura no final da boca
com a acidez que ele tem. Incrível. Impressionante. Estou curioso para ir para o Boal agora. Agora, porque é uma excelente comparação, É. sem dúvida, é verdade. Este Boal, aqui uma parte interessante que é o seguinte: nós passamos da minha casta atualmente favorita, que é o Verdelho, e passamos agora para a casta que já foi a minha favorita quando eu comecei a trabalhar. Eu até costumo dizer, quando eu não sabia nada disto, era o Boal. Porquê? Porque o Boal era uma casta fácil de gostar. E é. Aquilo nem é muito doce, mas também não é assim tão... No caso deste Boal, até se sente uma secura no final da boca. Não sei se vocês sentem. Mas isso resulta do estilo de vinho. E o Boal é uma casta que só podemos fazer vinhos mais doces. Okay. Só podemos fazer vinhos mais doces. Cada casta tem a sua grau de doçura. Cada casta branca tem o seu grau de doçura, que é legislado pelo Instituto do Vinho da Madeira. Portanto, aí nós não temos muitas soluções. Eu sei que você faz parte das comissões do Instituto e tudo mais. Sim, Vocês pensam... cogitam mudar alguma coisa nessas regras? Não é muito fácil conseguir mudanças. Isto é verdade. Mas isso tem a ver um pouco com a mentalidade. Mas nós, enquanto produtores, temos ideias conjuntas, apresentamos sempre em conjunto e apresentamos as ideias através de comissão ou do representante dos produtores junto do Instituto. E o Instituto estuda se é possível fazer ou não as mudanças que nós solicitamos. Acontece que aqui há uns 15 anos atrás nós constituímos um grupo de trabalho que resultou na legislação atual, e a legislação atual já é bastante completa e ao longo dos anos acrescentamos algo que seja necessário para tentarmos estar mais preparados face aos desafios do mercado, que são enormes. O meu questionamento para você é: você acredita que essa limitação do teor de açúcar nesse intervalo que é possível utilizar deveria ser ampliado? Você acha que o açúcar, porque você está trabalhando ali na média, então você tem espaço para baixo ainda para trabalhar com menos açúcar? Temos espaço. Se eu quisesse, eu podia trabalhar até mais para baixo. Tá. O que acontece é que, do ponto de vista científico, quando os vinhos são analisados no Instituto, eu não tenho margem depois, porque, como vocês sabem, nós medimos o Baumé com um areómetro, não é verdade? Sim. E há sempre uma margem de 0,2 para cima, 0,2 para baixo. Porque você não quer ficar próximo de cair. Exato, não quero ficar próximo de ter, não quero correr o risco do vinho não poder ser engarrafado, ter que fazer tudo de novo. Sim. É só esse o risco. Porque senão eu fazia mais para baixo. Agora, a pergunta. No caso vamos lá, na Toscana isso foi resolvido com o conceito dos super toscanos, que é transformar num vinho que depois virou uma coqueluche. Na Madeira isso seria impossível. Você não pode engarrafar com o nome vinho Madeira, ou você não pode engarrafar? Não posso engarrafar. Ok. Ou por outra, posso engarrafar com o nome vinho Madeira, mas não posso ter a casta, por exemplo, vejamos o Boal. Eu não posso ter a casta Boal com o nome, sem o nome que lá está ser meio doce, por exemplo, porque ele não está a seguir aquelas regras. Entendi. Portanto, você não pode usar o nome da casta também. Não posso usar o nome da casta. Entendi. Mas posso utilizar um vinho qualquer de casta. Sim. Posso engarrafar um Boal meio seco, desde que eu não tenha lá a casta Boal. Que seja o nome da casa, por exemplo. Tem o nome da casa, tem vinho Madeira e tem meio seco.
Ok. Pode ser de uma casta qualquer. Não posso é dizer qual é a casta. Entendi. Porque aí, se não segue estas regras dos açúcares, a casta é desclassificada. Entendi. Mas você poderia chamar de B. Pois, eu por acaso tenho um vinho que já fiz aqui há uns 20 anos, que se chama VB, que foi a primeira mistura de castas que eu fiz, que era verdelho e boal, e pus lá VB, porque a legislação não permite ter as duas castas Ok. à frente. E então o V era vinhos e o B barbete. Eram dois. Por acaso foi lindo. Então era V e inhos em pequenino e o B grande e o arbeito em pequenino. Ok. E ficou assim. E uma M poderia ser Maria. se quiser. Podia ser, é verdade, é verdade. E o que nos traz para a Malvasia agora? Malvasia. A Malvasia foi a primeira casta a ser introduzida na Madeira, ainda no século XV, e neste caso foi a Malvasia Cândida. Esta é a Malvasia de São Jorge, que é uma casta específica da Madeira. Faz vinhos espetaculares, na minha perspectiva. Tem uma excelente acidez. Tem mais acidez do que a Malvasia Cândida. E já em 1480, já os visitantes da Madeira diziam que a Malvasia fazia grandes vinhos. A Malvasia só pode ser doce. Malvasia só pode ser doce. E há aqui um pormenor muito interessante, que é, eu tenho a minha Malvasia nos 394 de Baumé, que é mais ou menos 95, 100 gramas. Ou seja, eu estou abaixo dos meus colegas 40 gramas em média nos meus Malvasias. E o Malvasia, este Malvasia é um exemplo de que é um exemplo para mim próprio, que é, eu nunca desisti das minhas ideias naquilo que estou a fazer nos vinhos. Isto é uma realidade. E nunca desisti. E claro que eu achava que os nossos vinhos doces eram muito doces. Eram muito doces. Eram um pouco enjoativos. E então comecei a criar este vinho assim. E há aqui alguns aspectos ao longo nestas castas que nós provamos agora que têm a ver com a vinificação. E isto é muito importante. Que é, o meu objetivo na vinificação é manter os açúcares naturais que lá estão no mosto. Para isso eu travo a fermentação com o objetivo de ter os açúcares naturais, porque temos que aproveitar aquilo que as uvas nos dão o mais natural possível. E no caso do Malvasia, eu travo os vinhos num estado de meio doce, nunca doce. Porquê? Porque o processo de envelhecimento em pipa é um processo de concentração. Ou seja, a água do vinho como evapora. Se fosse sal, água com sal que evapora e fica mais salgado. Exato. Claro. E o que concentra é o álcool, a acidez e o açúcar. Ora, se eu travasse a fermentação em doce, daqui a 10 anos eu teria um vinho super doce que não me interessa absolutamente nada. Mas mesmo assim, travando em meio doce, é sempre arriscado ter todos os vinhos meio doces na fortificação. E então eu faço um Malvasia seco em todas as vinificações. Faço algum Malvasia seco. Para nos lotes, se eu precisar de baixar o açúcar para encontrar o equilíbrio, tenho um Malvasia seco. Da mesma maneira que eu tenho um boal mais seco e da mesma maneira que tenho um verdelho mais doce um pouco. Porque o verdelho eu faço em seco, mas com açúcar. E isto é uma prática muito importante. Claro que dá muito mais trabalho controlar as fermentações e as vinificações durante a vindima, porque temos que estar sempre atentos para fortificar
na altura certa. Claro que nem sempre é possível, porque uma pessoa às vezes está em casa a dormir e o vinho tem que ser fortificado e nós não estamos lá. Por isso eu não faço um controle, eu não faço uma vinificação única de qualquer uma destas castas. Faço 3 ou 4, sempre. Além das vinhas únicas, Sim. faço sempre 3 ou 4. Para quê? Para ter flexibilidade. Porque imagina que 2 mil litros de malvasia ficaram demasiado, não ficaram meio doce, mas ficaram meio seco. Eu na vinificação seguinte, já tenho que fazer mais doce para poder juntar depois ao meio seco e ele estar... Quando você fala vinificação, é na safra seguinte para você poder fazer o lote ou não? Na mesma safra? Na mesma vindima. Tá. Porque eu nunca apanho as uvas todas ao mesmo tempo. Entendo, era isso que eu queria entender. Se eu tenho, por exemplo, 10 mil metros de malvasia, eu faço uma vindima de 3 mil hoje, 4 mil amanhã ou daqui a uns dias, e portanto isso permite-me, por isso é que eu em cada vindima tenho, por norma, média, 45 vinificações diferentes. Desde coisas de 600 litros a 20 mil litros. Porque isso foi uma coisa que eu sempre fiz desde sempre. Fiz desde sempre. Depois dá uma imensa flexibilidade e tenho imensos vinhos diferentes. Você não imagina a quantidade de vinhos diferentes que eu tenho. Tipo, uma loucura. E os vinhos lá na adega são provados todos, em média, 3 vezes e meia por ano. Tudo é provado com regularidade. Esta semana não vou provar, mas segunda, terça, quarta e quinta provamos entre 20 e 30 vinhos todas as manhãs. Temos um sistema rotativo para acompanhar permanentemente a evolução do vinho e ao mesmo tempo também medimos lá no laboratório o grau, a acidez e o açúcar. E desta forma eu consigo estar sempre o mais atualizado possível sobre a evolução dos vinhos. As provas são simples. São à base de classificações, bom para 5 anos, bom para 10 anos, bom para rainwater. Muito nisto, tem defeito, não tem defeito, está a ir bem, guarda, manter em guarda, coisas muito simples, mas depois para fazer os lotes é muito mais fácil. Sim. Tenho um ficheiro partilhado que me permite manter esta informação. E daí você fala, preciso dessa característica e sabe onde você vai encontrar. Vou lá. E depois tenho amostras lá na sala de provas. Tenho cada vinho provado, a amostra é renovada. Tá. E eu tenho lá aquelas garrafinhas para depois ir lá escolher e fazer as experiências na proveta. Tipo, isto vai ser... Geralmente começo no copo. Tipo, estou a fazer assim, estou a provar este ou este, escolho 3 ou 4 pipas, faço e... junto um ao outro e a partir daí já é tudo mais fácil. Tipo, se eu vejo que metade disto não dá, depois já vou à proveta e já ponho tipo 70-30, tenho a noção a experiência traz-nos essas coisas. E portanto, este controlo sobre os vinhos é fundamental. Estar sempre, é provar, e claro, depois há aquele vinho que fica-nos sempre. Aquela pipa, já está ali. Vinho especial, tem assim estas... São coisas simples. E o malvasia é talvez a casta mais popular na Madeira, por ser a mais antiga. E desde que eu mudei este estilo para um pouco mais seco, também do ponto de vista gastronómico, as pessoas estão a gostar muito mais. Porque... Não sei se já foi graças a esse trabalho na Inglaterra, em 2000, especialmente a partir de 2003, que começámos a chamar a atenção para as pessoas, para os consumidores, de que o vinho Madeira também pode ser interessante, para além do aperitivo e do digestivo, pode ser interessante com entradas ou com sobremesas, e isso foi trouxe grandes resultados. E a experiência de falar ali, havia situações que as senhoras vinham às provas e elas davam ideias de pratos para...
Portanto, há muita coisa. Davam ideias, façam isto com tarte tatã, que eu já experimentei em casa e gostei muito. E nós íamos buscar estas ideias, e não percebo nada de harmonias, e também o meu distribuidor, ele também já tinha sido chefe. O meu distribuidor na Inglaterra, ele já tinha sido chefe, o que ajudou imenso. E a partir daí começámos a desenvolver estas ideias. E o Malvasia resultou muito pelo mais seco, para torná-lo menos enjoativo também, para ser melhor gastronomicamente. Muito bom, muito bom. E agora Cercial. Agora temos um Cercial que foi uma ideia. Que ano é que é este? 2015. Este vinha 2015, foi engarrafado, acho que no ano passado, se não estou em erro. Tenho que ver. Eu por acaso está a mostrar um tempo que estava, tem que ir. Fevereiro do ano passado. Olha, este vinho que aqui está foi engarrafado 10 anos depois de ter sido feito. E este foi uma ideia que eu tive em 2014. E só 10 anos depois é que foi possível apresentar a ideia. É para vocês verem isto no vinho Madeira, tal como no vinho do Porto, mas talvez mais rapidamente no vinho Madeira. É preciso esperar. É preciso ter paciência, ter as ideias, sem saber que elas vão resultar, que esta aqui é a realidade, mas só esperando é que vamos saber. Então, este vinho é de 2015, mas o primeiro engarrafamento que eu fiz deste vinho foi em 2014, com vinho de 2014, obviamente. Este é o segundo engarrafamento. E a minha ideia é tentar ter vinhos que possam envelhecer em menos tempo. Ou possam... não é que possam envelhecer em menos tempo. Vinhos que possam atingir um estado de madeira, característica madeira, em menos tempo. O Cercial é a casta que leva mais tempo, porque é a casta que não tem açúcar. Eu, por exemplo, nas vinificações na vindima, se eu faço Malvasia seco, também faço algum Cercial doce, mas é para os lotes, não é para isto. Isto é um vinho individual, isto é um colheita. O que eu fiz foi, pensei no seguinte: bem, o Cercial, eu não quero Cercial com açúcar, porque eu não gosto. Um Cercial só faz sentido se for seco, principalmente com a acidez que ele tem. Então pensei, em 2014, fazer curtimenta de Cercial, que nunca ninguém fez isso. Não é prática, é normal. Não é prática como na Madeira se fazer curtimenta de Cercial, muito menos. E então achei que eu tinha que desenvolver um pouco a estrutura do vinho, mas mantê-lo sem açúcar. Então pensei que a única forma de desenvolver a estrutura era fazer uma curtimenta. Então fiz pis-à-pé este vinho, 100% de vinhas junto ao mar. O primeiro foi a experiência, foi vinhas de 700 metros com vinhas junto ao mar, mas eu imediatamente mudei só para vinhas junto ao mar, que é de onde vêm estes vinhos. E desenvolvi, mas isto foi uma curtimenta diabólica. Este não foi daquelas curtimentas tipo que nós estamos ali uma semana e depois fortificamos e já não há mais nada para fazer. Não. Eu fiz esta pis-à-pé com engaço, com tudo. Pisámos bem, neste caso. Deixámos fermentar e travamos a fermentação com 18 gramas de açúcar, porque é o equivalente a 0,1 de Beaumet. E depois de fortificado, eu mantive a curtimenta. Este foi em princípios de setembro e eu mantive a curtimenta até meados de dezembro. Porquê? Eu pensei, e resultou, que é, eu depois de fortificar o vinho, ele já está resistente ao oxigênio. Quando você fala curtimento, ela é feita em que recipiente? Num pequeno lagar, dois pequenos lagares, neste caso. São dois pequenos lagares que eu tenho, que são polivalentes. Agora, atualmente já tenho, neste ano só tenho estes dois. Agora eu tenho um lagar mecânico, tenho
lagarto pisa a pé, que dá até 3.500 quilos, mas mantenho estes Boa, Lucas. para poder precisamente fazer esses trabalhos assim mais pequenos, fazer estas coisas. E então eu mantive, só que isto 2 vezes por semana nós temos que lá ir homogeneizar à mão as massas. E foi isso que se fez. O vinho subiu um pouco a acidez, que até ficou melhor. E em dezembro eu prensei, separei o líquido e depois fiz a prensa dos sólidos e juntei tudo até fazer o envelhecimento. O vinho estava a 17 graus, tive que corrigir um pouco porque ele estava a 16 e pouco, porque é impossível fazer uma fortificação certinha em massas. Porque as massas absorvem. E então consegui fazer isto. E consegui este objetivo, que agora está a ser uma grande ajuda, porque com os desafios que os vinhos fortificados, os vinhos em geral, Sim. isto é verdade, com essas campanhas de beber menos, mais isto e mais aquilo, eu acho que para os vinhos licorosos o desafio é ainda maior. Conta do açúcar. E por ser um vinho mais forte, Mais álcool. até mais alcoólico, as pessoas vão ter tendência a não... E então, o meu objetivo foi, com este vinho, tentarmos ir à gastronomia, e funcionou, e também tentarmos ir a consumidores mais jovens, que não gostam muito de vinhos doces e para mais secos. Isto foi conseguido. Na gastronomia, principalmente, na colocação de menus de degustação, este vinho tem sido incrível. Este vinho até em Portugal, e na Dinamarca também vi um restaurante a servir com peixe. Este vinho com peixe. Dependendo. Claro que é o peixe é tipo um peixe mais grelhado. Sim. Com um pouco de ervas. Sim. E por isso funcionou. E são estas coisas que eu tenho procurado agora fazer. Também tenho feito um sarcial, que é o branco, que é o vinho da Laje, que também é parecido com este, só metade que a cortimenta. E consegui reduzir o tempo de 15 para 10 anos, para 9, 14 para 9, 15 para 10, com esta ideia de estruturá-lo mais um pouco. Entendo. Porque vocês não temos aqui o sarcial de 10 anos, eu nos vinhos sarcial de 10 anos, eu não tenho nenhum vinho mais jovem que 12. Nenhum. Porque o sarcial, como não tem açúcar, leva muito mais tempo para concentrar. E então trabalhei na estrutura. Muito interessante. É por isso que, quando pensamos, temos uma ideia... Eu tenho imensas ideias dos últimos anos lá na adega. Não sei ainda quando é que... Mas pelo menos já tenho umas coisas para os próximos anos. Eu confesso que eu venho sempre preparado a gostar mais do Boal. Ah, é? Ok. Por um gosto pessoal, mas o Verdelho para mim foi... Não, verdade, foi uma surpresa. verdade. Encantador como vinho. Vou provar aqui mais um pouco. E o Sarcial como conceito me pareceu... O sarcial, e concordo, o sarcial requer pensamento. Aliás, qualquer vinho requer pensamento. Mas o sarcial... eu até vos digo, este vinho deve estar engarrafado para aí... Seguramente deve estar engarrafado há 1 ano, talvez. E os vinhos com o tempo de garrafa ficam incríveis. Este vinho tem 1 ano de garrafa, 1 ano e tal. Dá para perceber. É por isso que, se calhar, estas demoras burocráticas aqui no Brasil só ajudam o vinho. Atenção, hein? Não fale isso. Não vou falar isso, estou a falar aqui. Mas é verdade. Eu sinto. Eu fico avaliando os seus vinhos e geralmente na Ilha da Madeira a gente... o que chama atenção é o processo de oxidação. Agora, aqui nos seus vinhos é muito essa sua obsessão com acidez que faz com, na minha opinião,
que o componente cítrico do vinho se sobreponha, às vezes, à própria oxidação. Então, é muito interessante como eles vão da laranja e lima da Pérsia até o limão nesse caminho. É muito diferente degustar seus vinhos e faz uma conexão depois com os vinhos tranquilos, que também mexe para um pouco a cabeça para quem da gente. conhece uns e outros, há ali uma lógica também nos outros, é verdade. Vamos terminar aqui, que a gente ainda tem 2 vinhos madeira, Certo. e depois a gente vai falar um pouco dos tranquilos, se você me permitir. Certo, claro, com certeza. Agora a gente tem o madeira. Agora nós temos aqui um madeira que é um frasqueira. Este é um Verdelho, 1995, e frasqueira. Frasqueira, que parece um nome complicado, para os ingleses é um nome complicadíssimo, mas este nome é a categoria, é o nome correto para classificar a categoria mais alta do vinho madeira, que é o frasqueira. Para engarrafar um vinho como frasqueira, precisamos mínimo 20 anos de envelhecimento em casco. Menos disso não é possível. Nós escolhemos o vinho e o vinho então submetido à Câmara dos Provadores e ao controle de análises no Instituto do Vinho, para assim ele ser engarrafado como este. Tem que ter estas características que não são bem, digamos que as características não são bem mensuráveis, mas são muito mais avaliadas do ponto de vista de aroma e paladar pelos provadores da Câmara. Portanto, tem que ter, no fundo, este vinho vai lá a ser provado com uma característica de 30 anos. Não é verdade? 30 anos. Este vinho é muito particular, este Verdelho de 95, porque ele faz parte de um projeto que eu chamo Manuel Eugênio Fernandes, que é um senhor que era amigo do meu avô e que era, além de grande amigo, ele era o fornecedor de uvas e mosto para o meu avô e posteriormente para a minha mãe. De uma zona no norte da Madeira, que é o Seixal, onde as vinhas são muito próximas do mar. Okay. Que é da mesma zona onde eu fui buscar o cercial do Curtimenta. Ora, estas vinhas, por estarem muito próximas do mar, têm uma exposição acima da média à salinidade que vem dali. Portanto, isto é o primeiro aspecto que faz uma grande diferença neste vinho. O segundo aspecto é que parte deste vinho também envelheceu num armazém junto ao mar, ainda mais próximo do mar do que as vinhas. Porquê? Este senhor Manuel Eugênio Fernandes, ele também fazia vinho para ele. E, fazendo vinho para ele, guardava-o no seu armazém. Eu depois fui verificar, quando começámos este projeto, por coincidência também foi em 2012, ele faleceu nos anos 97, 98, se não estou em erro. Eu ainda aprendi muita coisa com este senhor, porque eu estava muitas vezes com ele, que ele vinha lá a visitar a minha mãe e eu assistia às conversas entre ele. Isto às vezes assistir a uma conversa não é preciso dizer nada, só absorver. E este senhor, eu verifiquei nos nossos registros que tínhamos muitos e muitos vinhos de Cercial e Verdelho tinham sido uvas ao mosto que ele nos tinha fornecido desde sempre, desde os anos 50 para cá, até o final dos anos 90. E verifiquei que eles tinham esse vinho e nós tínhamos esse vinho. E as características dos vinhos deles, lá no armazém, eram extremamente agressivas. E eu então tive a ideia, eles pediram-me para eu ir lá reorganizar todo o armazém, etc. Eles têm lá muito vinho, bom.
E então lembrei-me que podíamos começar a fazer este projeto, que seria uma homenagem a este senhor, que ele de facto foi muito importante para o vinho Madeira, e porque ele tinha vinhas, comprava uvas, ele fazia muita coisa. Ajudava também muitas famílias ali, que era uma zona de muita carência, ele era uma grande pessoa. E então propus fazermos este projeto. E este projeto, basicamente, e honestamente, é assim. Eu disse-lhes, olha, vamos juntar o vosso vinho com o meu, que a origem é a mesma, por incrível que pareça, e o meu vinho vai tornar o vosso bebível, porque o deles tinha muita acidez, desequilibradíssimo, era impossível beber, e o vosso vinho vai tornar o meu muito melhor. Pronto, isto foi simples. Este que aqui está é uma mistura de metade. Mas em breve vocês vão ter a oportunidade, que acho que aqui a Grappi vai trazê-los para cá, vão ter a oportunidade de provar outros engarrafamentos onde eu já melhorei a ideia, que é 60% do vinho é o envelhecido no armazém deles, com apenas 40% do meu. Ou seja, é uma bomba acídula. Não, mas os vinhos estão incríveis. Este está incrível. E vocês sentem todo o mar aí, mas há este extra de terem envelhecido ali num armazém. O armazém é só atravessar, vocês passam a rua e já tem a praia ali. O mar está mesmo ali. É incrível. Então, vocês têm que vir um dia à Madeira na para sua ver visão, dentro da barrica, a condição atmosférica sim. Tem influência. Tem influência. Eu, aliás, este foi dos primeiros vinhos que eu engarrafei neste projeto, assim, destes mais jovens. No ano passado, e há 2 anos, este acho que já foi engarrafado há 3 anos, se não estou em erro, com licença. Não, este já foi, este foi o primeiro, foi um dos primeiros, 2019 ou 18. E o engarrafei já depois disto. Engarrafei de Sarcial de 78, Sarcial de 88. Os 2 engarrafamentos deste ano que eu já fiz foi Sarcial de 94 e Verdelho, irmão deste, um Verdelho de 93, impressionantes. E fui-me apercebendo daquelas condições, porque o armazém não é um armazém muito fechado, é um edifício antigo, há sempre uma abertura, não é verdade? E sinto que, aliás, eu comparo, porque todos os anos eu passei a fazer uma pipa de vinho para envelhecer lá, das vinhas deles, sempre para mantermos agora a ideia para as gerações futuras, e tenho-me apercebido disso. E o primeiro que eu fiz foi 2013, portanto já tem agora 12 anos, em pipa 11, e eu noto uma diferença. Porquê? Porque eu tenho a mesma pipa, tenho o mesmo vinho numa pipa igual no meu armazém. Entendi. E eu posso, porque grande parte da minha aprendizagem foi à base do comparativo. Ninguém me disse para fazer nada, eu fui experimentando. E como eu tinha muitos armazéns, na altura, quando comecei a trabalhar, tínhamos 5 armazéns, agora temos 3. Eu aproveito também estes armazéns fora da minha área de trabalho para experimentar. E a diferença? Ao fim de 7 anos já se está a notar a diferença. Os do armazém ficam muito mais espetaculares. Então, tão importante quanto a localidade da vinícola, do vinhedo, da onde vem a uva, hoje é o armazenamento também, o local do armazenamento. Sim, o armazenamento tem muita influência. E eu falo com muita experiência e, modéstia à parte, com alguma autoridade nisso. Porque quando eu comecei a trabalhar, eu tinha 5 armazéns de envelhecimento, todos em lugares diferentes. E, claro que imediatamente não me apercebi de nada disso, não é? Mas com o decorrer dos anos comecei a ver que este armazém faz isto, aquele faz isto, aquele faz aquilo. E os meus vinhos hoje em dia resultam muito disso, da experiência. Eu comecei a tentar experimentar o mesmo vinho, na mesma pipa, em armazéns diferentes. Em 7 anos, eu preciso mínimo 7 anos para perceber as coisas. Depois, para ter a certeza, o mesmo vinho
no mesmo armazém, em pipas diferentes, para ver o que é que uma de 600 fazia, uma de 700, uma de 400. E fui experimentando tudo isto e fui percebendo, bem, agora, se eu quiser um vinho mais elegante, trago daquele armazém. Se eu quiser um vinho mais concentrado, já sei que ali é mais concentrado. E em 2008, quando construímos a nova adega, eu construí um novo armazém de envelhecimento, onde fez a loucura completa, pelo menos para os arquitetos, que foi, eu queria ter diferentes ambientes dentro do armazém que tinha trazido da minha experiência nos outros. E então eu tenho o armazém, que é uma parte central, uma cúpula em zinco, as laterais são todas em betão, tenho janelas que posso abrir para refrescar o armazém, porque a minha teoria de envelhecimento não é a tradicional. A tradicional é armazéns relativamente fechados e quentes. Eu não quero nada disso. Eu quero armazéns mais frescos. Por isso é que eu levo os tais 7 anos e não 5. Eu quero armazéns mais frescos, porque eu verifiquei, graças a esta experiência que me foi proporcionada pelas razões que eu expliquei, eu quero armazéns mais frescos para que o açúcar não concentre tão depressa. Porque é fácil de explicar. Eu tenho... É como cozinhar em fogo alto ou cozinhar em fogo baixo? É mesmo. Ok. O que é que acontece? Eu começo o envelhecimento, temos a acidez e temos o açúcar. Num armazém tradicional, 7 anos. Vamos contar sempre 7 anos. 7 anos temos a acidez aqui e o açúcar está aqui. Mas no meu armazém, a acidez continua aqui e o açúcar está aqui. Ou seja, a alta temperatura tem muito mais efeito rápido sobre o açúcar. E isso não proporciona um vinho equilibrado. Não, claro que assim é equilibrado, mas isto é impossível. Só no lote. Sim. Agora, se você tiver assim e assim, é melhor do que assim. Sim. Mais fácil. E então o que é que eu faço? Eu tenho armazéns, tenho este armazém que funciona, mas foi um risco, e corri um risco, porque não sabia se aquilo ia funcionar. E nos outros tenho muito mais fresco e tenho muito mais quente. Geralmente os meus single casks, os cascos únicos, são do armazém mais fresco, porque o vinho está muito mais equilibrado. E então fiz o mesmo neste armazém. Disse, bem, agora que vou tirar aqui, sentia, mas queria experimentar. E tenho que experimentar tudo, porque senão não posso falar sobre isso. E quando qual foi mesmo o ano que você fez a sua nova adega? 2008. 2008. Então, já tem a experiência feita. Já tem a experiência feita. E resultou. Para aí em 2015, 16, e já tinha as minhas certezas. Mas andei assim. Era muito investimento. Sim. E os meus irmãos já estavam ali sempre a ver. E porque, claro, ter esta ideia, o armazém é muito mais caro na sua construção. Sim. Bem mais caro. Mas funcionou. Correu mesmo bem. Correu bem. E aí a gente vai pro... E agora, eu trouxe aqui um vinho que era... que é para... Também vou ver como é que ele está. Já agora. A ideia deste vinho é poder proporcionar-vos até onde o vinho Madeira pode ir. E este vinho tem, nos meus cálculos, 110 anos. Ele pode ter mais, porque na altura este era um vinho da minha mãe, que ela tinha guardado lá em garrafões. Ou seja, para mim, este é um vinho que envelheceu o tempo certo. Ou seja, quando eu digo envelhecer o tempo certo, não tem excesso de pipa. Ok. Porque se você envelhece um vinho Madeira mais de 70 anos, 60, 70, máximo, se o tempo estiver fresco, máximo 80 anos numa pipa, a partir daí ele perde
todo o seu equilíbrio. A tal situação do açúcar. Ele concentra tanto que fica muito espesso, fica um melaço e perde-se, não se consegue beber. Portanto, o tempo ideal é, eu até falo nos meus 70 anos é o tempo para mim ideal para envelhecimento, e a partir daí esse vinho tem que ser enviado para garrafões e ficar lá o tempo que for necessário até engarrafar. Ou seja, há vinhos, por exemplo, os Blandies têm esse processo que é muito antigo, em que eles, eu aliás li isto em livros escritos pelo Sr. Noel Cossart, que foi enólogo lá, e ele diz, isto são 70 anos em pipa e o restante do tempo, se forem mais 70 anos em garrafão, não importa. O que importa é que o vinho não se estragou. É que o vinho manteve as suas condições de ser uma bebida excelente. Porque se for, eu já tive experiências de encontrar vinhos, mesmo dos anos 50, com mais de 300 gramas de açúcar. Para tirar da pipa, quase que era preciso uma colher. Incrível. Incrível. O bom é de 9. Portanto, isto é uma coisa louca. Ou seja, este vinho que aqui está é um vinho que foi bem cuidado, obviamente, mas mostra-nos a longevidade e a capacidade que o vinho Madeira tem de ser bebido com 100 anos, 150 anos, como vocês sabem, há vinhos até com 200 anos, se for que sejam. Claro que este é uma amostra de um garrafão que eu trouxe para podermos fazer uma viagem, não é? Que a ideia era essa. E este esteve num garrafão, portanto, este vinho tinha 110 anos lá escrito, tinha 110 mais. Portanto, este vinho tem 110, tem pelo menos uns 125 anos. Impressionante. Porque esteve em garrafão. Impressionante como ele continua... Tomasse dias. E ele é muito fresco. Sim. E também, se me servisse sem me falar, eu nunca diria que tem essa idade. É possível. Mas isto porque ele foi um vinho bem cuidado. Pipa, garrafão. O garrafão é uma ferramenta. Qual é o formato do garrafão? Estes garrafões são entre 20 litros e 60 litros. Aqueles que valem mesmo a pena utilizar do ponto de vista de produção, são os de 60 litros. Este, por acaso, foi de um de 18 litros. E você veda ele com uma rolha convencional? Sim, uma rolha normal. A partir do momento em que cortamos o contacto com o oxigênio, ele só está ali inerte. Exato. Mas vai arredondando. O tempo, naquele ambiente fechado, torna-o mais macio. Por isso há também esta técnica de enviar vinhos, tipo, quero engarrafar este vinho daqui a 10 anos, vou pô-lo em garrafão para daqui a 10 anos, tipo da categoria de frasqueira, o engarrafar assim mais civilizado. Muitas vezes os vinhos são muito agressivos. E existe um limite dos 60 litros por uma questão da capacidade física? Não existe um limite. Poderia ser maior? Poderia ser maior. Mas tradicionalmente é aquilo que encontramos no vinho Madeira, são estes 60 litros. Estão numas estruturas metálicas para proteger, para não haver azar, e engarrafamos quando é necessário. Geralmente utilizo algumas coisas em lotes assim mais especiais, se quero, por exemplo, se o lote está assim mais agressivo, se quero pô-lo mais macio, traga um vinho do garrafão que faz tipo 10, 15%, já o torna mais redondo. É uma ferramenta. O garrafão para mim é uma ferramenta muito importante. É impressionante. Extremamente jovem. Mas sente-se. Incrível. Vocês fazem o retão nasal e está lá os 100 anos. Impressionante.
Eu escolhi este vinho, mas eu nem sequer provei antes de mandar para aqui, que eu já sabia o que era. Tinha certeza Mas, de já estava preocupado, era podia ter rolha. E então aí... Muito, muito obrigado. De nada. É sempre um prazer poder explicar o que há. Eu ainda queria passar por duas coisas. Com certeza. Explicar para as pessoas que estão aqui a diferença entre cada variedade. Verdelho, Boal, Malvasia e Cercial. O que elas deveriam, além, obviamente, da utilização de níveis distintos de dulçor, o que cada uma traz de único? Bom, o Cercial, que é, vamos começar, o Tinta Negra, para mim o que traz de único é, de facto, podermos fazer os quatro graus de açúcar diferentes. E também o Tinta Negra há tanto no norte como no sul, o que também é uma coisa muito boa, porque eu posso escolher mais do norte ou menos do sul e fazer ali vinhos. Eu geralmente vou mais para o norte, tem mais acidez. Para mim essa é essa situação. Mas o Cercial, do qual só fazemos vinhos secos, para mim o que ele tem é acidez. Então acidez incrível. Para mim é o que ele mais traz para mim a acidez. O verdelho, que é meio seco, traz uma exuberância impressionante nos vinhos. Aliás, que eu acho que se consegue ver no Rainwater. É aquela... como é que eu ia dizer? É um vinho que quando o misturamos, ele parece que faz assim, do ponto de vista aromático. Tem boa acidez também, mas para mim é a exuberância. Depois o Boal é, sem dúvida, estrutura. Boal para mim é estrutura. E como eu tenho esta experiência de fazer, eu faço muitos lotes para projetos lá fora, fora de Portugal, de mistura de castas. E portanto eu conheço muito bem umas com as outras o que é que nos podem trazer. O Boal, sem dúvida, que é a estrutura. O Malvasia traz-me também duas coisas que eu tenho no Verdelho e no Cercial, que é uma boa acidez e também traz muita exuberância. O aroma do Malvasia é espetacular. Sim. Então, quando é jovem, apetece estar sempre ali a cheirar. E o vinho que leva mais tempo a passar do primário para o terciário. Há sempre ali uma florzinha quase até o final. Muito bom. Muito bom. Sabe que eu não sei se é o da Tinta Negra, mas eu sinto no Rainwater um componente de mineralidade meio vulcânica, assim. A mineralidade eu acho que também vem mais do Verdelho. É o verdelho que Eu acho que sim. É muito bom. Muito bom. Mas você não já fez todas essas inovações, mas foi além. Lançou vinhos tranquilos, que confesso que foram o que me tiraram da zona de conforto quando estava degustando seus vinhos no passado. Não, é verdade. Também resultou... Tudo começou por um acidente. Havia uma vinha de Verdelho que eu tinha um carinho muito especial, com a qual já trabalhava desde 2002. E os donos dessa vinha tiveram que emigrar e a vinha ia ser abandonada. E eles vieram-me dizer que, olha... E essas vinhas já tinham, na época, foi em 2014, tinham já 25 anos. Atualmente já têm uns 30 e poucos. E eu disse, isto assim... não queria perder a vinha de modo algum, que eram boas vinhas mesmo. E então disse, olha, nós vamos tomar conta da vinha, fazemos um arrendamento, uma coisa assim, damos-lhe o valor das uvas, eu fico com as uvas, só para não se perder, porque eram mesmo 4 parcelas na Costa Sul incríveis. E começou por aí. Depois eu comecei a pensar, bem, eu agora tenho estas vinhas, Verdelho, isto...
os custos para fazer vinho Madeira vão ser muito elevados. Está a criar uma equipa que tinha que ser bem trabalhado. E disse, olha, isto foi 2014, vamos fazer vinho tranquilo para ver, experimentalmente. Isto começou experimentalmente. Mas quando é por mim já estava. As vinhas eram árvores autênticas. Produziam 2,5 kg por planta. Portanto, era impossível fazer vinho tranquilo. E eu então disse logo, bem, primeira teimosia, e quero demonstrar às pessoas que temos que fazer viticultura própria para vinhos tranquilos. Começou por aí. A ideia começou por uma ideia de viticultura. Levámos 3 anos a podar as vinhas para 700 gramas. Foi conseguido. Teve que ser parcialmente, porque senão a vinha ia morrer, que era um corte muito radical. E em 2000, depois comprei barricas François Frère de 400 litros. Quem não gosta de madeira no vinho, tinha que ser barricas maiores. Começámos a fazer vinho experimental para, quando chegasse à altura, já não tivesse muita madeira nas barricas. Em 2014, já comprei barricas, sem saber que ia conseguir fazer vinho tranquilo. E assim foi. Em 2016, último vinho experimental, fizemos 15, 16, 17 uma parte, 17 houve um que já ficou bom e engarrafámos dessas vinhas, pequena quantidade. E eu disse, olha, afinal acho que vamos conseguir. A partir do momento que eu achei que íamos conseguir, começámos por 2 vinhos, foi o Verdelho Colheita e um Reserva. Depois fomos fazendo só, sempre em Verdelho, 18, 19, 20. Depois comecei a ver que queria adaptar a mesma filosofia dos licorosos nos tranquilos. Epá, vamos fazer esta vinha. Depois conheci a família das vinhas do Lanço e disse-lhes, olha, metade do vosso Verdelho agora vamos fazer tranquilo e a outra metade vamos manter no licoroso. Depois comecei a ver que isto estava a ser um jogo mesmo bom. Ou seja, vamos fazer vinhas do Lanço, vamos experimentar como eu faço no licoroso. Junto esta vinha com aquela, esta tem estrutura, aquela tem acidez. Vamos experimentar no tranquilo. Uma vinha a 60 metros, bem concentrada, tinha pouca acidez. Vinha a 400 metros. Juntamos. Epá, resulta. Isto está a ser assim. Depois, o Bastardo. O Bastardo tem uma longa história. O Bastardo estava quase extinto na Madeira. E depois, em 2004, os produtores estavam todos naquela febre do Tarrantês e eu nem quis ir atrás disso, fui recuperar as vinhas de Bastardo. Eu tenho muito Bastardo fortificado. Este ano já vou engarrafar mais um, que é o 2 pipas, que já tinha engarrafado há 5 anos atrás. É um lote de 2 pipas. Bom, então, bem, agora vamos tentar fazer um tranquilo de Bastardo. Conseguimos fazer uma barrica de 400 litros. Com 800 quilos, fizemos 400 e tal garrafas. Mas sempre nesta lógica. A lógica dos licorosos não saiu dos tranquilos. Persistência, só fazer-se valer a pena e diferente. O Bastardo tem 10 graus e meio. Esse Vinhas do Bastardo Farroupilha. É dos diabos, não é? E em 2023 conseguimos fazer 2 pipas de 400 litros. Vocês não estão a ver depois todo o empenho que temos nos licorosos começou ali, tipo, eu a transmitir a mensagem a todos lá na empresa que valia a pena, agora vamos tentar elevar o nível e manter um determinado nível. Se for abaixo, não vamos fazer. 2024 não vamos ter Bastardo. Não vamos ter Bastardo. Lancei na semana passada o nosso branco de topo, que se chama Vinhas do Vento, e esse
Em 2024 também não vamos ter. Porque temos, e tem que ser muito exigente. Se eu vou fazer uma coisa que depois já vai estar abaixo das expectativas, nem vou estar feliz e vou estar a defraudar a confiança das pessoas nos meus vinhos. E o Tinta Negra também surgiu de escolha de parcelas em altitude, para 500 e tal metros expostas ao sol. Portanto, no fundo, estou a tentar repetir nos licrosos. Não, estou a tentar repetir o que fiz nos licrosos, mas agora nos vinhos tranquilos. E vamos ficar com estes vinhos que temos atualmente, que é o Colheita. Sim. Depois, nos brancos, será o Colheita, Verdelho, o Vinhas do Lanço, que é o primeiro vinho de quinta Que é isso que produzido na Madeira. Depois, o Vinhas do Vento. esse é o que você lançou agora, que é o Sim, que é Natal Vinha de 2002. Tá. 4 parcelas, escolhemos 2, são só 1000 garrafas, mas o vinho está incrível. E depois 2 tintos, o Farrobo, Vinhas do Farrobo e o Tinta Negra. E esta é a nossa base, porque também não posso estar aqui. Não há muitas uvas 100% boas para vinhos tranquilos. E eu tenho agora, comecei com essa tal ideia de salvar aquelas vinhas e agora tenho 3 pessoas por semana, todos os dias, a irem às vinhas. Porque eu alarguei o meu apoio. Sim. Porque senão não conseguia uvas em condições para fazer vinho tranquilo. E então nós temos as vinhas do Farrobo, temos as vinhas do Lanço, depois temos mais umas vinhas destas, que também utilizo uma pequena parte para os tranquilos, e as nossas vinhas mesmo, que são na Raposária, que é na Costa Sul. Portanto, já é uma dispersão bastante grande, mas sem o apoio e termos as nossas pessoas a trabalhar na viticultura, não vai ser possível. Portanto, resumindo, como sou de uma teimosia, tipo, eu vou fazer um vinho branco, mas primeiro tenho que trabalhar a viticultura. Foi um bocado, isto resultou um bocado de uma crítica ao que estava a ser feito nos vinhos tranquilos. Estamos a falar há 10 anos atrás, agora as coisas mudaram muito. Uma crítica ao que estava a ser feito nos vinhos tranquilos na Madeira, que era um bocado de vinhos tranquilos feitos a partir de uma viticultura para vinho de Madeira. Mas passou no Porto também, que eu lembro quando eu comecei a degustar os vinhos tranquilos produzidos no Douro, eles tinham um gosto da essência do Porto, do vinho do Porto. Sim. E depois se descobriu, a hora que se valorizou aquilo, não se viu aquilo como um produto adjacente, mas como um produto em si, né? Como um vinho em si. A minha sorte foi que eu conhecia as vinhas todas e converter vinhas que eram de licoroso para o tranquilo. Mas isso foi tranquilo, fazer isso. E depois, claro, que fazer vinho tranquilo é um desafio. Para já dá muito mais trabalho. Isto é verdade. Dá mesmo muito trabalho. Tipo, às vezes que me tenho deitado mais tarde... Só que é um pouco mais rápido também, né? Isso é verdade. Do ponto de vista de capital intensivo... O diretor financeiro... Adora, né? Eles ficam... Agora estão contentes. Porque eu mesmo internamente, toda a gente duvidou, mas toda a gente duvidou que íamos conseguir chegar a este patamar bastante aceitável. Ainda não estou satisfeito. Bastante aceitável nos vinhos tranquilos. E você falou que esses vinhos tranquilos estão tendo muito sucesso na Noruega, né? Dinamarca. Impressionante. Eu fiquei impressionado. Mas não só. Em Portugal continental, aqui também vai ter. Claro que temos o obstáculo. Eu por acaso, você tem pouca quantidade, esse é o problema. E temos o obstáculo do preço, porque os nossos custos de produção na Madeira são muito elevados. Não há mecanização, nós não podemos levar uma máquina para uma vinha, porque aquilo é tudo assim e assim, e portanto os custos são muito elevados.
a minha estratégia vai passar por, como vai ser o caso de 2024, onde as quantidades não são muitas, então eu vou focar num tinta negra, que é o tonel, que lá está, que está a correr bem, e vou focar no colheita e no vinhas do lance. Porque também a qualidade para ter vinhas do o bastardo, impossível. Isso já há 2 meses que eu já decidi, vou fortificar, isso também é uma vantagem para nós. E só vou ter colheita e vinhas do lance. Vinhas do vento também não tem condições. Isso em 24. Em 24. 25 promete? Promete, tivemos bom tempo, teve frio no inverno, nós já não tínhamos frio no inverno há 2 anos, mas muito frio, boa chuva, e portanto para os verdelhos estou contente, acho que vamos conseguir bom e mais. Agora, o bastardo, o nome já diz tudo, só vamos conseguir saber depois de vindimar, porque a escolha é feita na vinha. E fazemos 3 vindimas na realidade. Primeira barrica hoje, segunda barrica amanhã, vinificações separadas, e ao terceiro dia que vindimamos para o licoroso. E depois vai tudo depender da evolução já durante a vinificação. O 24 foi mesmo. Eu já estava a ver, estava muito fraco. E aquilo não tem muito grau. Aquilo é para aí 10,5. As pessoas gostam de ter. E o tinta negra também é muito pouco. Está lá 11, se não estou em erro, mas aquilo tem 10,7 ou 10,8. Porque as pessoas não procuram agora. Eu acho que é uma vantagem dos vinhos tranquilos madeirenses. Vai ser o grau alcoólico. Porque eu acho que as pessoas... Eu nunca gostei muito do grau alcoólico muito elevado nos vinhos. Sim. E eu acho que os consumidores procuram grau alcoólico mais baixo. Penso que vocês já também veem isso. Mas, assim, eu sou muito mais contra o grau alcoólico alto do que a favor do grau alcoólico muito baixo. Tem que ter um equilíbrio. Sim, claro. Né? E a qualidade do vinho é que fala em primeiro lugar. Com certeza. Com certeza. Porque também a gente começar um processo como o que aconteceu no vinho madeira de você fazer em volume e tudo mais, assim, que eu acho que a gente não pode assumir que o grau alcoólico é a coisa mais importante na definição da qualidade do vinho. Eu concordo. No entanto, temos que nos lembrar que no vinho as uvas da madeira, por natureza, não são muito altas no grau. Nós conseguimos um verdelho com 12, é muito bom. Se ele tem o equilíbrio dele com 12, está ótimo. Exato. Se tiver com 10, está ótimo. E é isso que eu procuro. Eu procuro. Nós procuramos ter a máxima maturação possível que aquela casta nos dá. Mas depois, por vezes, perante as condições climatéricas, e na Madeira elas são um pouco instáveis, principalmente a partir de setembro, quando temos que vindimar, eu tenho que vindimar logo, porque senão vou perder as uvas. Sim. O verdelho até posso nem perder se eu arriscar mais um dia ou 2, mas no bastardo não posso arriscar nem meio-dia. Porque, imagina que eu estou a pensar, bem, agora vou vindimar isto amanhã, ou depois da manhã. Mas, entretanto, deu uma chuvinha, por mais leve que ela seja, eu tenho que vindimar amanhã já. Porque a película, aquilo eu trouxe, como sabem, a película é muito sensível, em menos de 24 horas começa a podridão na vinha. Incrível. É incrível, é incrível. E quando eu comecei a fazer bastardo para licoroso, que foi em 2007, foi a primeira produção, plantámos as vinhas em 2004, em 2007. Entre 2007 e 2011, eu perdi imenso vinho, porque eu estava ali a tentar perceber a casta. Houve
situações em que eu perdi metade de uma vindima que o vinho ficou acético. Tudo por causa da película. Então, um dia eu estava no Japão com o Domingos Soares Franco. Somos muito amigos. E eles trabalham o Bastardinho e o Bastardo, que é a mesma história. E ele disse-me, Ricardo, eu disse, poxa, Domingos, já ando mesmo chateado com isto, porque todas as vindimas só consigo salvar 30 ou 40% do total das uvas. O resto, se vinho que depois não fica bom, eu junto ao tinta negra para vinhos de 3 anos. E ele disse, epá, eu compreendo perfeitamente. Faz assim, vindima mais cedo. E pronto. Ficou resolvido. Que bom. É por isso que as vinhas, que este vinho anda sempre nos 10,5. Não, e eu acho que a graça dele está justamente nisso. Mas, Então, do Bastardo vieram 36 garrafas sim, para o Brasil. vieram 36 garrafas do 2022. Do 2023 ainda temos. O 2023 foram 800 e tal garrafas, quase 900. Porque o 23 consegui... E você fala isso como se fosse muito grande, né? Não, quase 900. Foi assim... Qualquer lugar falaria apenas 900. E tem que ter um equilíbrio, porque é assim, eu não vou deixar de fazer vinho licoroso do Bastardo. Está certo. Bom, não sei se está certo, porque eu gosto tanto do Bastardo. Mas agora, no futuro, agora vou engarrafar um licoroso, que é duas pipas, uma de 2014 com uma de 2017, que se chama Duas Pipas. Mas já engarrafei alguns bastardos licorosos antes, mesmo bons. Muito bom. Bom, a gente espera para a próxima degustação. Eu espero que sim. Muito obrigado. Obrigado. Saúde. Opa. A nossa. A nossa. Esse programa é um oferecimento Adega Online, o marketplace oficial da revista Adega.